Olá, meu nome é Carlos Henrique Canete Estevam, sou estudante do terceiro ano de ensino médio do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa e hoje vim fazer a apresentação para o Simpósio de Integração Acadêmica da UFV sobre meu projeto BIC Júnior intitulado Tópicos de Aritmética. Esse projeto foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Alan Cavalcante Felipe, do Departamento de Matemática da UFV, recebeu apoio da FAPEMIG, está enquadrado na categoria Pesquisa e em conformidade com a ODS 4 da ONU. Bom, os objetivos desse projeto foram ampliar meu conhecimento matemático, estudar os conteúdos matemáticos necessários para compreender o tema com um grau de formalização maior do que visto na escola, relacionar os tópicos estudados com situações práticas e próximas da realidade do aluno, contribuir para a minha formação escolar e promover o contato com o ambiente e atividades acadêmicas, e incentivar a continuidade do estudo em nível superior. Bom, tendo em vista a aplicabilidade da aritmética no cotidiano, além de sua importância para fundamentar muitas propriedades matemáticas, buscou explorar esse conteúdo com mais profundidade, já que muitas vezes ele é estudado apenas nos anos iniciais da escola e visando as técnicas operacionais. Além disso, entender como a aritmética se desenvolveu ao longo da história é muito importante para compreender não só a lógica das demonstrações matemáticas, mas também a evolução do conhecimento matemático da própria humanidade. Sendo assim, foi realizada uma pesquisa em história da aritmética e também sobre seus principais conteúdos matemáticos. Bom, a metodologia utilizada foi a leitura e estudo do livro Iniciação à Aritmética, do autor Abraham Hess, e, além dessa obra, foram coletadas várias informações sobre a história da aritmética em diversos livros que tratam desse assunto. Bom, os resultados e as ações desenvolvidas. Agora eu vou falar um pouco da história da aritmética. As primeiras noções da aritmética datam de milhares de anos antes de Cristo, sendo que na Idade da Pedra já são notáveis contribuições a essa parte da matemática, principalmente depois que a agricultura se desenvolveu. Provavelmente os números eles eram utilizados para quantificar conjuntos e com a necessidade de realizar contagens maiores, que surgiram o sistema de base. Sem sombra de dúvidas, né, o principal número utilizado como base foi o 10, devido à correspondência com os dedos das mãos e dos pés, mas também outros números podem ter sido utilizados, como o 2, o 3, o 4, o 5, o 12 e o 60. Entender as bases desenvolvidas ao longo da história é essencial para compreender muitas convenções que a gente utiliza até o dia de hoje, como, por exemplo, é, os reflexos da base sexagesimal, né, base 60, utilizada pelos babilônios, nas unidades de tempo e nas medidas angulares. O fato de a circunferência poder ser dividida em 360 graus, e de a gente convencionar, sendo, né, 1 grau, 1/360 da circunferência, além das convenções de hora para minuto, de minuto para segundo, envolvem múltiplos de 60 que são fruto do sistema que os babilônios utilizavam, que era de base 60. Aqui eu coloquei um exemplo de número escrito no sistema posicional babilônico. Aqui a gente tem um símbolo que eles utilizavam para o 1, o símbolo para o 10, e conforme o agrupamento desses símbolos e a posição que eles ocupavam dentro de uma sequência, esses números agrupados recebiam uma potência de 60 correspondente, 60 ao cubo, 60 ao quadrado, ou seja, o sistema era posicional. Também merece destaque os livros Elementos de Euclides, que traz diversas proposições muito importantes para a aritmética, como a determinação do máximo divisor comum de dois ou mais números, e também para diversas outras áreas da matemática, como a geometria e a álgebra. Eratóstenes também foi outro matemático que trouxe diversas contribuições para a aritmética, e um exemplo mais célebre disso é o crivo de Aristóteles, que foi uma ferramenta utilizada para determinar todos os números primos menores com o dado número n. Sobre esse crivo, eu realizei manualmente o procedimento dado por Eratóstenes e determinei todos os números primos de 2 até 300. Então aqui eu coloquei em amarelo, né, os resultados, todos os números primos, e fui eliminando todos aqueles que não eram primos. Um resultado também muito importante estudado durante o projeto é o teorema fundamental da aritmética. Bom, de forma sucinta, esse teorema afirma que todos os números naturais podem ser representados por meio de produtos de números primos. E para a gente lembrar o que é o número primo, eu coloquei aqui a definição. O número primo é um número natural diferente de 0 e de 1, que é apenas múltiplo de 1 dele mesmo. E o número diferente de 0 e de 1, que não é primo, ele é chamado de número composto. Bom, por meio do método do crivo de Eratóstenes, a gente consegue perceber que o número A ele é primo ou ele é múltiplo de um número primo. Ou seja, existe um número P0 em que A é igual a P0, ou A é um múltiplo não trivial de P0, ou seja, A igual a P0 vezes A1, sendo A um número composto entre 1 e A. Bom, então A igual a P0 ou A igual a P0 vezes A1. Se a gente assumir que essa segunda possibilidade é verdade, a gente tem duas possibilidades. Vai existir, então, um número primo P1, tal que A1 é igual a P1, ou A1 igual a P1 vezes A2, ou seja, múltiplo de um outro número composto A2, sendo A2 maior que 1 e menor que A1 e menor que A. Nesse caso, então, a gente poderia ficar com A
sendo igual a P0 vezes P1, no caso de A1 ser igual a P1, ou A sendo igual a P0 vezes P1 vezes A2. Bom, a gente também pode assumir que essa segunda possibilidade é verdade. Nesse caso, a gente poderia ter um primo P2, tal que A2 igual a P2, ou A2 igual a P2 vezes A3, ou seja, múltiplo do primo P2, com A3 maior que A1, menor que A2, que é menor que A1, que é menor que A. Bom, nesse caso, então a gente ficaria com o nosso número A sendo P0, P1, P2, ou P0, P1, P2 vezes A3. Perceba então que a gente está sempre tentando escrever todos os números compostos que vão aparecendo na forma de múltiplos, né, de números primos, de modo que a gente vai obtendo uma desigualdade cada vez mais extensa. Só que a gente pode perceber que se a gente continuar desenvolvendo esse processo indefinidamente, essa desigualdade, né, ela não se manterá, pois para algum S vai existir um número AS tão pequeno que não será maior que 1, como está aqui na desigualdade, mas igual a 1. Desse modo, para um certo R, haverá um número AR que será necessariamente igual a um primo PR, pois ou esse número AR será do tipo AR igual a PR, ou AR igual a PR vezes AS, mas no caso em que AS é igual a 1. Ou seja, existirá com certeza um número ao final que só poderá ser primo, de modo que a gente pode obter então a decomposição de A em fatores primos, ou seja, A igual a P0, P1, P2, P3 até o PR, de modo que a gente pode iniciar o teorema fundamental de aritmética da seguinte forma: dado o número natural A maior ou igual que 2, existe o número R maior que zero, os números primos P1 menor que reticência menor que PR, e números naturais não nulos, N1 até NR, tais que A é igual a P1 elevado a N1, reticências PR elevado a NR, sendo essa escrita única. Então a gente consegue ver que a decomposição de número em fatores primos. Esse teorema pode ser aplicado em diversas circunstâncias, aqui eu enumerei algumas delas, como, por exemplo, entender por que o MMC de dois números primos entre si é igual ao seu produto, calcular o MDC de dois ou mais números por meio da decomposição deles em fatores primos, usar essa decomposição também para realizar simplificações de modo mais fácil em expressões algébricas extensas e várias outras aplicações. E falando das aplicações, eu vou retratar aqui algumas aplicações que eu pude fazer no ensino médio através dos conteúdos que eu aprendi no meu projeto. Bom, uma coisa que foi vista bem no início do projeto foi que só se define um intervalo, seja ele natural ou real, de A a B, para A menor que B. Por mais que pareça trivial, essa constatação é muito importante, não pode ser esquecida. Por exemplo, eu estava um dia em uma aula no ensino médio e a professora escreveu essa inequação para que fosse resolvida, e muitos alunos cometeram um deslize na hora de escrever a solução dela por esquecerem ou não aplicar essa constatação. Bom, resolvendo nessa equação, a gente pode reescrever aqui a circunferência trigonométrica, e a gente sabe que para que o cosseno de um ângulo seja maior ou igual a menos meio, ele deve estar compreendido nessa faixa entre A e B, de modo que os arcos para que essa equação seja favorecida estão compreendidos entre C e D, de modo que C corresponde a 2π sobre 3 e D 4π sobre 3, que são os valores de x para cosseno igual a menos meio. Desse modo, a gente já pode escrever a solução. Só que muitos alunos escreveram dessa forma, como sendo de 4π sobre 3 a 2π sobre 3, indo do maior valor para o menor, o que está equivocado. O ideal seria, né, unir o intervalo de 0 a 2π sobre 3 e depois com o intervalo de 4π sobre 3 até 2π, que respeita, né, essa constatação aqui acima. E outra aplicação que eu pude perceber foi sobre a demonstração, né, da lei do anulamento do produto, que é muito aplicada também durante o ensino médio. Bom, a gente pode entender essa lei da seguinte forma, né? Para um múltiplo de algum número ser igual a zero, ou o próprio número é zero, pois zero é seu único múltiplo, ou o fator que multiplica o número é zero. Ou seja, eu tenho qualquer número b, mas o fator que multiplica ele é zero. Desse modo, quando a gente tem um produto A vezes B, ou A igual a zero, ou B igual a zero. E esse fato eu pude aplicar em diversos conteúdos, né, da matemática durante o ensino médio, como, por exemplo, a resolução de equações do segundo grau pelo método de soma e produto. Bom, eu pude concluir, né, que a compreensão das demonstrações é fundamental para o entendimento mais profundo das propriedades matemáticas. Esse projeto agregou muitos saberes durante minha formação no ensino médio, de modo que eu consegui lembrar de aprofundar diversos conceitos matemáticos que muitas vezes eu só aceitava. O projeto me possibilitou ter maior contato com as pesquisas e contribuiu muito para o meu desenvolvimento enquanto estudante. Essas aqui foram as referências que eu utilizei. E eu gostaria de agradecer ao Capolune e ao UFV por fornecer a oportunidade de participação dos estudantes no ensino médio em projetos de pesquisa, em especial a Universidade pelo investimento em programas, né, de pesquisa, a FAPEMIG pela disponibilização da bolsa referente à pesquisa realizada, e a minha orientadora, a Alana Cavalcante Felipe, pelos todos os meios de convívio e todos os estudos, né, e experiências de aprendizado. Muito obrigado por ter assistido.